Oi, pessoal, aqui é Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Hoje a gente vai falar sobre algo que afeta todo mundo, que é entender por que alguns filmes, algumas músicas, alguns desenhos animados, eles fazem a gente querer comer certas coisas. E depois a gente também vai falar rapidinho sobre o que é food porn, que é algo que está muito relacionado às redes sociais, aos vídeos, né, que são feitos sobre comida e tudo mais. E vamos fechar discutindo até onde essa influência ela é boa e a partir de que ponto pode ser algo prejudicial pra gente. E, gente, antes da gente começar, não esqueçam de compartilhar o episódio com pessoas que vocês acham que possa interessar esse tipo de assunto. Deixa um comentário, avalie o podcast, porque tudo isso é muito importante para eu entender também se vocês estão gostando e também para mostrar aqui para a plataforma que o conteúdo é interessante. É isso, bora lá então. E aí eu queria começar comentando com vocês sobre Popeye. Eu acho que muita gente conhece, é um desenho muito conhecido, mas para quem não conhece, primeiro recomendo, procura no YouTube, deve ter Popeye lá, vai assistir que vale a pena. Mas para contextualizar um pouquinho, é um desenho que surgiu nos anos 1930 e mostrava como um marinheiro, o Popeye, né, e que ele era fraquinho ali, ele ficava muito forte depois que ele comia uma lata de espinafre. É muito legal de ver porque eu acho que em todos os episódios do Popeye tem ele comendo essa lata de espinafre, sabe? E como o Popeye era um marinheiro fraquinho, a partir do momento que ele comia o espinafre, ele ficava fortão. Então dava tipo um boom ali no bíceps dele e tal, ele ficava todo fortão. E daí ele podia proteger a Olivia Palito, que era tipo a sua namorada. Enfim, era muito fofinho. E isso foi muito legal, foi um desenho realmente muito conhecido e foi tão marcante que nos Estados Unidos o consumo de espinafre durante essa época aumentou em mais de 30% entre as crianças. E daí até a indústria alimentícia usava também isso como propaganda positiva, falava como era legal, né? Então usava a imagem do Popeye para vender alguns produtos ali, às vezes que tinham espinafre, eles utilizavam do desenho para vender os produtos que eram feitos. Isso é muito legal porque mesmo quem não gostava de verdura queria comer porque queria ficar forte, né? Eu acho de tanto ver o desenho, você fala assim, nossa, mas é incrível, então eu vou comer espinafre para ficar dessa forma também. E daí eu tenho até uma história curiosa aí para contar, que é que os meus pais falam que quando o meu irmão, ele era bem pequeno, ele assistia Popeye e daí ele queria, né, comer também espinafre para ficar forte. Só que os meus pais, aproveitando essa ideia do espinafre ser uma verdura ali verde escura e tudo mais, eles falavam também que praticamente tudo que era verde era espinafre. Então, se minha mãe fazia couve, ela falava pro meu irmão que aquilo era espinafre, se ela fazia, sei lá, a selga, ela falava pro meu irmão que era espinafre. Então qualquer coisa era espinafre. E daí o meu irmão, ele sempre ia querer comer porque ele tinha essa ideia, né, de comer o espinafre e ficar forte. Então isso é muito legal porque acabou tendo um efeito positivo nas crianças e no consumo de verduras, né, que é algo tão difícil, principalmente para crianças tão pequenininhas assim. Então foi um desenho feito com muita inteligência, muito bem pensado e que teve um resultado muito legal na sociedade em geral mesmo. E aqui, gente, a gente tá falando de um desenho. Então, quando o Popeye, ele comia o espinafre, era algo assim, o espinafre ali, ele não era bonito, não era porque, nossa, tinha uma relação muito próxima com aquela comida. Não é nada disso, é só porque o espinafre dava força pro personagem. Então, a pessoa que assistia aquilo, a criança que assistia, ela queria a força que aquele personagem tinha. Ela acabava querendo também comer o espinafre. Mas hoje em dia, a gente tem também, através dos filmes, por exemplo, uma fome que ela vira um pouco mais emocional, né? Essa vontade de comer que é mais emocional, que é mais afetiva, que está ligada aos sentimentos. E aqui eu tenho até um exemplo que aconteceu comigo, que quando eu era mais nova, assim, eu assistia em alguns momentos Bastardos Inglórios. Era um filme que eu achava, assim, muito inteligente, muito legal. Eu não sei se vocês já assistiram, mas tem uma cena que é um filme bem violento e bem complexo, né? Mas tem uma cena que é o coronel nazista, ele tá com a personagem principal lá, eles estão num restaurante francês. Essa personagem principal, ela é judia, e daí eles estão conversando, e daí eles estão nesse restaurante e eles vão pedir, e daí o coronel nazista, ele convida ela pra comer um strudel de maçã. E, gente, a cena, ela é feita de forma tão bonita e tão bem pensada, porque não é algo só tipo, vamos comer ali um docinho e beleza. Tem tanta emoção envolvida com tudo isso, tem um jogo de poder, tem a
forma com que eles falam, as pausas, a forma com que o doce ele é apresentado, a forma com que o doce ele é filmado. E além disso, tem um foco muito grande no creme do strudel, né? Seria tipo um chantilly ali. E isso é o que faz, assim, o doce, ele ter essa aparência gostosa, é o que dá um pouco mais essa vontade de comer. E a questão é que o chantilly, ele não é adequado à dieta judaica, porque muitas vezes ele pode ter alguma coisa ali, né? Eles podem usar gelatina que vem do porco, o que não é autorizado para consumo dos judeus. E nisso o coronel, ele vai fazer a judia, ela comer esse strudel de maçã com chantilly justamente para mostrar que é ele quem manda, né? É lógico que ele não vai forçar ela, ele tá convidando, ele tá propondo o doce para ela, mas é uma forma de impor a sua crença para aquela judia, para ter certeza ali que ela tá entendendo quem que manda na situação, e isso é muito inteligente. E então toda essa tensão em torno só da sobremesa é algo muito incrível, é algo muito bem pensado e dá muita vontade de comer, é realmente muito bonito, assim. E tanto que o tempo que eu fiquei na França, eu tive a oportunidade de passar alguns dias na Alemanha, e quando eu tava lá, eu falava só assim, gente, eu tenho que provar esse strudel de maçã. Era algo que não saía da minha cabeça, eu tinha certeza, sabe? Eu sabia que eu tinha que provar, porque é algo que fazia anos e anos que eu queria comer e eu nunca tinha comido, assim. Eu lembro de um dia, eu acho que foi quase um dos últimos dias que eu tava lá na Alemanha, e daí eu tinha acabado de comer, eu tava, assim, satisfeita, mas daí eu passei por uma banquinha que tava tendo, tipo, feira de Natal, e eu vi essa sobremesa, eu vi o strudel de maçã. E quando eu vi, eu falei assim, nossa, é agora, é a minha oportunidade, ou é agora, ou eu não sei mais quando que eu vou ter essa oportunidade de poder provar esse doce. E era muito estranho, porque eu tinha até um pouco esse sentimento de, tipo, eu quero provar o doce, porque é algo que eu sempre pensei, eu sempre tive vontade, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de provar e ser ruim, e daí toda essa imagem que eu tenho do filme, todo esse pensamento, ele vai se quebrar, vai tipo, nossa, a cena era legal, mas o doce é ruim, então, tanto faz. Então eu tava assim, meio receosa, sabe? Mas daí eu decidi pegar o doce, o strudel de maçã que eu comi, ele não vinha com chantilly, ele vinha com uma calda meio doce ali, e foi incrível, foi maravilhoso, foi assim, muito, muito bom. O doce é perfeito, ele é bem doce, mas não enjoativo, e a calda deixa tudo meio úmido, e tem maçã dentro, é uma maçã quentinha, assim, sério, é maravilhoso, e foi ótimo porque só reforçou, assim, a minha ideia da cena do filme, de que realmente foi muito bem montado e fez jus ao doce também, então foi muito legal. E daí a gente passa agora para um tema que é muito mais atual, que são os vídeos que são feitos às vezes de comida no TikTok, no Instagram, porque às vezes quando aparece um vídeo de comida em que, sei lá, é um doce que tá sendo cortado bem devagar e você vê o recheio ali, aquele chocolate saindo do doce, ou você vê a imagem assim de uma pizza e tem o queijo puxando, qualquer coisa desse tipo, no seu cérebro mesmo, ele vai ativar áreas que estão ligadas ao prazer. Isso tem um nome que se chama food porn, que seria algo como pornografia de comida, né, algo meio assim, que é um nome exagerado, né, é um nome bem pesado, mas é realmente uma estratégia, porque quando essa imagem de comida, tudo isso aumenta a chance de você desejar aquele produto, e daí, mesmo sem fome, você quer comer aquele produto, mesmo sem fome, você quer provar. Então é interessante pensar nisso, porque o nosso cérebro, ele acaba sendo, entre aspas aí, né, vítima desses impulsos dessas imagens, porque muitas vezes o seu cérebro ele nunca imaginaria comer um doce daquele, ele nunca pensaria em comer uma pizza às 10 horas da manhã. Só que como você foi bombardeado com aquela imagem, aí ele pensa, e daí ele pensa, e daí ele te deixa com vontade, e daí quando você tiver a oportunidade de comer algo parecido, provavelmente você vai seguir esse seu instinto, né? Você vai querer viver essa vontade, você vai querer comer algo parecido com o que você viu no vídeo. É muito interessante isso, porque tem até alguns estudos que mostram que só de ver vídeos de receitas, por exemplo, ou vídeos de pessoas comendo muito, as pessoas relatam de verdade mais desejo por comida. E elas acabam comendo algo que elas não planejavam. E isso é muito preocupante, de certa forma, porque na maioria das vezes, os produtos que são mostrados nesses vídeos não são produtos tão saudáveis. São produtos ali, são hambúrgueres, pizzas, doces,
muitos chocolates, sobremesas, que, é lógico, fazem parte do nosso dia a dia, só que estar exposto a todo tempo a isso pode realmente acabar influenciando a nossa decisão do que a gente quer comer, do que a gente não quer comer. Então, para fechar, a nossa reflexão é justamente isso. Será que essa influência que a gente tem desses produtos, desses programas, é uma influência boa ou é ruim? Será que realmente não serve para nada? A resposta é que depende. Como muitas das questões que a gente aborda aqui no podcast, a influência, ela pode ser positiva, como foi, por exemplo, no caso do espinafre pro Popeye, em que um desenho fez muitas e muitas crianças ao redor do mundo inteiro querer provar frutas, querer comer mais vegetais, querer comer mais legumes, ou também pode ser uma influência negativa, em que a gente tem um consumo excessivo de ultraprocessados, a gente tem um consumo, às vezes, excessivo de comidas que estão na moda. A gente tem aí, por exemplo, algo que está muito na moda, que é tudo com pistache. Chocolate com pistache, torta de pistache, sorvete de pistache, tudo. E eu amo pistache, eu acho uma delícia. Só que, será que realmente todo mundo ama pistache? Será que realmente todo mundo tá com vontade de comer pistache? Ou é mais uma estratégia de marketing que eles empurram pra gente tudo que é com pistaches, tudo fica lindo com aquele verde, né? E tudo mais o pistache. E daí é algo que, na verdade, a gente nem tinha vontade de comer, mas de tanto ser empurrado, de tanto colocar em fotos, imagens e produtos e tudo mais, acontece que a gente cria essa vontade de consumir esse tipo de produto. Então, é algo a se pensar, porque muitas vezes a gente pode também acabar gastando muito dinheiro para consumir produtos que, na verdade, você nem queria, mas a gente consome só porque é bonito, só para tirar foto, só porque a gente viu outras pessoas consumindo. E isso, né, pode ter resultados totalmente que não vão ser saudáveis nem para você, né, nem pro seu corpo fisicamente, nem pra sua cabeça e às vezes nem pra sua carteira, né, porque a gente acaba gastando dinheiro com coisas desnecessárias. Então, a gente pode considerar como um superpoder o fato de saber se a gente tá desejando algo porque viu na tela, porque viu no cinema, porque ouviu na música, porque viu numa propaganda ou porque a gente tá realmente com vontade de comer aquilo. E assim, é lógico que todos nós somos influenciados de uma certa maneira, mas é importante só a gente entender de onde vem essa influência e daí nós podemos fazer nossas escolhas baseados naquilo que a gente realmente deseja e naquilo que faz sentido pra gente. Então, gente, eu quero saber agora de vocês se tem algo que vocês têm vontade de consumir ou já tiveram antigamente que foi causado justamente por causa de um filme, por causa de um desenho animado. Eu queria deixar em último aí que eu acho que outra coisa que eu tinha muita vontade de comer e eu não mencionei antes era o hambúrguer do Bob Esponja, sabe? O hambúrguer de Siri. Eu também sempre ficava com muita vontade de comer. Ele não tem nada de especial, né? Mas é só porque eu acho, todas as vezes eu via tanto o Bob Esponja fazer aquele hambúrguer que me dava vontade de comer. É isso, gente. Vejo vocês no próximo episódio. Beijos!